se nós não colocarmos em prática na nossa vida do dia a dia, de nada vai adiantar. Então, se nós pegarmos um tema como esse, vencendo o personalismo, e aplicarmos um pouquinho na nossa vida, nós já estamos fazendo a nossa lição de casa. Ao contrário, mesmo em relação a esse tema, em relação a outros temas que possamos ter contato, se nós não colocarmos em prática na nossa vida, estaremos formando débitos, porque nós temos responsabilidade pelo conhecimento que nos é apresentado. Bem, nós consultamos para esse encontro desta noite duas obras. Naturalmente, o Evangelho sempre nos acompanha, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, se alguém nos perguntar assim: ô professor, vocês têm lá na doutrina do Espírito o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu conheço a Bíblia Sagrada e ela inicia o Novo Testamento com 4 evangelhos. Então, quer dizer que vocês têm lá um 5º evangelho? A gente precisa saber explicar. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um 5º evangelho. Ele é composto de passagens dos 4 evangelhos, no entanto, com uma diferença fundamental. Aquele evangelho lá do Novo Testamento, ele não traz as explicações. E o nosso evangelho traz as explicações logo após as referências daquele evangelho. Então, essa é a diferença. Não é o 5º evangelho. Então, consultamos o evangelho, obras póstumas. Aliás, muito se fala do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, naturalmente do evangelho, que deve ser para nós uma leitura diária, mas pouco se fala dessa obra fundamental que é obras póstumas. Então, quem ainda não teve a oportunidade de consultar obras póstumas, é uma oportunidade de iniciar agora a conhecer essa obra. Aliás, ontem, fazendo a palestra lá em Taguatinga, um dos livros que usamos como base foi exatamente Obras Póstumas. E a segunda obra é de autoria da mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco. O título é Em Busca da Verdade. E consultamos o capítulo 1º, cujo título é O Ser Humano e Sua Totalidade. Muito bem. O nosso título é Vencendo o Personalismo. Então, vamos começar pelo começo. Eu, como sou professor há muitos anos, eu gosto sempre de clarificar todos os pontos, usar uma linguagem bem simples para que todos possam ter acesso, independente do quanto a pessoa estudou. Muito bem. Então, se nós pesquisarmos no dicionário o que significa personalismo, nós vamos encontrar o seguinte: personalismo é a atitude do indivíduo que tem a si próprio como ponto de referência de tudo o que ocorre à sua volta. É aquela pessoa que se considera o centro do universo. Tudo gira em torno dela. Logicamente que aqui não tem ninguém que se considere o centro do universo. Nós estamos fora dessa classificação, né? Mas então seria isso. É aquela pessoa que se considera o centro do universo, que cultiva o personalismo. Portanto, por tudo que a doutrina espírita nos inspira, concluímos que essa atitude não seria recomendada. Mas para nós não precisa nem pensar, porque nós não somos personalistas. Então está tudo certo. Mas a gente tem um amigo, né? Tem um amigo. Nós temos sempre um amigo, né, Renato? Que tem o hábito do personalismo. Mas então, voltando ao nosso tema, como é que nós vamos vencer o personalismo? Como é que a gente faz, né? Essas duas obras, elas trazem primeiro algumas explicações da natureza do personalismo e em seguida a solução para a gente evitar no dia a dia que o personalismo se manifeste na nossa vida. Muito bem, então em Obras Póstumas, o autor Allan Kardec, no início do capítulo, ele faz a seguinte afirmação: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Mas é interessante, quando a gente estuda o tema, a gente descobre
que esse sentimento do egoísmo, ele está presente em todas as pessoas. Mas a gente aprende que o egoísmo não é bom. Então, o que é que acontece na realidade? Como todos nós fomos criados simples e ignorantes, no desenvolvimento das nossas experiências reencarnatórias, nós vamos somando experiências. Então, algo que era natural lá no começo, muitas vezes trilha um caminho que não é o melhor. Por exemplo, a pessoa deseja ser feliz. Ela busca a felicidade em todos os momentos da sua vida. Mas nem sempre a pessoa para pensar onde é que ela está colocando as melhores energias da vida dela. Se nós desejamos ser felizes, e isso é comum a todos nós nessa sala, precisamos urgentemente estabelecer prioridades para que as nossas energias caminhem no sentido da nossa prioridade. Então, o que é que aconteceu ao longo do nosso processo encarnatório aqui no planeta? As experiências muitas vezes nos levam do início, onde o egoísmo era uma necessidade para a sobrevivência, por exemplo, é levado para um outro caminho, que gera em torno do conceito do personalismo. É quando a gente se sente melhor do que o outro. É quando a gente acha que as nossas necessidades são maiores do que as dos outros. E como é que a gente faz para sobrepassar essa tendência? Tem coisas muito básicas que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Por exemplo, ganhei uma roupa nova. Tem lá no armário um monte de camisas. O que a gente pode fazer? Ganhamos uma roupa nova, tira uma do armário que esteja em boas condições e doa. Quando nós fazemos esse simples ato de tirar uma roupa do armário e doar, nós estamos trabalhando contra a exacerbação, o aumento, o progresso do personalismo. Por quê? Porque internamente o nosso sentimento está sendo sensibilizado por uma situação prática, real da nossa vida. Ao invés de pensar só no nosso desejo, na nossa necessidade, no nosso bem-estar, quando nós retiramos uma roupa do armário e doamos, nós estamos colocando o foco no outro. E como Jesus disse, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Então a gente não precisa divulgar, não precisa falar para ninguém. Apenas o exercício já faz uma mudança muito grande interiormente. Apenas para dar um exemplo de uma coisa muito simples. Lá na comunhão tem um grupo de voluntários. Nós recebemos calçados, roupas, e a minha equipe cuida dos calçados. O que acontece? Às vezes a gente recebe uma caixa de sapatos femininos. Muitos estão com a etiqueta, nunca foram usados. Novos. Mas aí tem uma outra ala muito menor que são os calçados masculinos. Alguns nem o lixo aceitam. De tão desgastados que estão. Então, nós homens, o que eles têm que fazer? Eu agora mandei para São Paulo, para o meu afilhado, o Marlon, um sapato que lá de Franca, que é uma indústria que eu compro há mais de 20 anos, eles são os melhores calçados do mundo. Mandei o sapato de presente para o meu afilhado, o Marlon. Ele ficou todo satisfeito. Marlon ganhou um sapato novo, tiram do armário e doa, filho. Alguém está precisando de um calçado que está aí na sua casa, sem uso, agora você ganhou um novo, gostou? Nossa, que maravilhoso sapato. Pois bem, doe o sapato para uma pessoa que está precisando. Hoje mesmo estive em uma loja, o gerente já não está mais lá, já foi para outra empresa. Mas eu estava pensando, quando estava levando a roupa lá para fazer um pequeno reparo, o gerente foi me apresentando roupa e eu pensei, eu não estou precisando dela, eu só preciso de uma calça. E ele falou, não, mas o senhor vai ficar bem para o senhor essa roupa. Eu acabei comprando 4 calças. Aí pensei, o que eu vou fazer? Vou doar os calços que estão no armário. Aí levei lá para a comunhão, lá para um centro espírita no Gama, que faço palestra há mais de 20 anos, levamos roupas também. Quando a gente começa a fazer esse exercício, se torna natural. Mas precisamos começar a fazer pela primeira vez.
Quando a gente faz pela primeira vez, cria-se o hábito. Então, o que a gente pode fazer essa semana? Lição de casa. Procurar no armário uma roupa que esteja em boas condições, lavada, passada, em ordem, e doar. Tem tantas casas precisando de ajuda. Ontem mesmo lá em Taguatinga, fizemos o lembrete para as pessoas doarem alimentos. Quantas pessoas estão precisando de cestas básicas hoje? Com a pandemia, muita gente foi desempregada. No ano passado, nós fizemos uma campanha de janeiro a dezembro, atendendo 5 casas, de janeiro a dezembro. Chegou no começo desse ano, fizemos uma campanha de material escolar. Mas 3 das 5 casas atendidas nos telefonaram: professor, não vamos continuar com o projeto, nós temos tantas famílias precisando. Essa semana conseguimos o sindicato que vai atender as 3 casas espíritas, 2 lá em Cidade Ocidental e uma em Ceilândia. Eu estava lembrando lá em Taguatinga ontem, na comunhão, antes da pandemia, nós tínhamos 3.000 alunos estudando a doutrina espírita. 3.000 alunos. E às vezes o pessoal fala assim: não, professor, o senhor quer que eu leve 1 quilo de alimento? Vão achar que eu sou pão duro, miserável. Vou fazer o seguinte: quando eu estiver bem de finanças, vou comprar uma cesta. Aí eu levo uma cesta básica. Mas 1 quilo, eu não vou levar 1 quilo, professor. Vamos dizer que eu sou miserável. Pois é. Se cada aluno trouxer 1 quilo de alimento, apenas 1 quilo, não são 5 quilos de arroz, 5 quilos de arroz, apenas 1 quilo, nós teremos 3 toneladas todos os meses de alimentos. Apenas 1 quilo para cada aluno. Então, é assim que se faz. Nessa sala nós já teríamos uma cesta básica para uma família que pode estar em necessidade. Muitas vezes a gente olha na televisão: ah, professor, eu queria tanto atender essa família, mas ela não é estrutural, como é que eu vou na estrutural para levar esse alimento? Pois é, a Comunhão Espírita de Brasília tem mais de 300 famílias todos os meses. Então a pessoa pode ir lá doar uma cesta básica, um alimento, uma roupa, um calçado. Os calçados que estão em bom estado e as roupas vão para o bazar, a renda revertida para pagar os custos da casa, para comprar alimentos que às vezes faltam, enfim. Todos nós podemos dar a nossa contribuição. Feito essa pequena propaganda, vamos voltar ao nosso tema. Então Kardec nos diz, na introdução do capítulo de Obras Póstumas, o capítulo Orgulho e Egoísmo, do livro Obras Póstumas, e ele diz também assim: desde que cada uma pessoa pense em si mesmo antes de pensar nos outros, e cogita antes de tudo satisfazer os seus próprios desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo a sua satisfação a todo custo, mas sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios. É quando a gente está com o alimento sendo perdido na despensa, perde a validade, tem de jogar fora. Ninguém vai consumir um alimento fora da validade. É hora de verificar na despensa. Tem um alimento que está próximo da validade e não vamos consumir, vamos doar. Medicamentos, eu faço campanha de medicamentos há muitos anos. Tenho 2 amigos médicos que atendem no hospital lá em uma cidade aqui, Santo Antônio Descoberto. E como eu dou aula voluntariamente há muitos anos lá na UNB, eu recolho os remédios, porque às vezes a gente compra uma caixinha com 30 comprimidos, só usa 20, os 10 o que vai acontecer? Perde a validade, não pode jogar no lixo, porque o medicamento ele contamina os lençóis freáticos, que aí vai causar mal para as outras pessoas. Então, oportunidade, os alunos trazem os medicamentos lá no Hospital Santo Antônio Descoberto, tem um farmacêutico que avalia a validade da caixinha direitinho, os 2 médicos atendem gratuitamente, às vezes a pessoa não tem R$30 para comprar um medicamento, já sai de lá do atendimento, passa na farmácia, que está ali do lado do atendimento médico, já leva o medicamento para casa. Então são oportunidades que nós precisamos aproveitar para não pensarmos somente nos nossos interesses. Bem, o Allan Kardec continua dizendo o seguinte: normalmente isso ocorre tanto nas pequenas coisas, como eu disse agora, o medicamento que só
o alimento que sobra, como também nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Então essa é a origem da maioria dos antagonismos e dos conflitos, quando a gente pensa só na gente. Por exemplo, em casa, nós temos que dar o exemplo. Toca o telefone, a gente fala assim para o filho ou para a filha: diz que eu não estou. Se for para mim, diz que eu não estou. Aí a gente ensina o filho a não mentir. Mas nós estamos dando exemplo, pelo exemplo, o filho, a filha, ele segue mais o exemplo do que aquilo que a gente fala. Então nós temos que dar o exemplo, tanto nas pequenas coisas, quanto nas grandes coisas. Citando uma coisa moral, que é ensinar aos filhos a não mentir. Isso é um conceito moral. Um outro conceito moral, respeito. O respeito começa dentro de casa. Como é que o filho vai nos respeitar se a gente não orienta? E nós que somos espíritos, nós temos um privilégio. O capítulo honra seu pai e sua mãe. A gente tem que ler para os filhos e ler para nós mesmos. Porque o capítulo diz como a gente deve tratar os nossos pais, os nossos avós, as pessoas mais velhas. Então o respeito começa dentro de casa, onde o filho e a filha não podem falar alto com os pais. Mas tem que dar o exemplo. Não pode falar alto com a esposa. Não pode falar alto com o marido. Tem que ter respeito. Porque o filho aprende pelo exemplo. Mas o filho não pode falar alto com o pai e com a mãe. Não é fácil. Mas a gente tem que cultivar isso aqui. Juliana, minha filha mais nova, mais velha, ela só foi repreendida uma vez na vida. Uma única vez. Porque ela desrespeitou sistematicamente as regras da casa, que dizem, entre tantas coisas, não fale alto com sua mãe. Uma vez, Juliana, olha, você está desrespeitando a regra, não pode falar alto com a mãe. Segunda vez, terceira vez, opa, peraí, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Temos que dar um exemplo. Porque depois o filho não respeita a lei. Por que ele não respeita a lei? Porque não respeitou o pai e a mãe dentro de casa. Ultrapassa os limites de velocidade, atropela uma pessoa, não socorre. Mesmo que seja um acidente, tem que socorrer. Onde que o filho aprende? Dentro de casa. Quando a gente respeita o filho, ouve, conversa, porque a família está em primeiro lugar. O trabalho não pode se sobrepor. O pai e a mãe ficam fora de casa o tempo todo. O trabalho acima de tudo, a família em segundo lugar. Não pode ser. Se for por um período, tudo bem. Mas sempre o trabalho excessivo e a família em segundo plano. Depois, os pais querem a atenção dos filhos. Mas quando os filhos queriam a atenção dos pais, eles estavam trabalhando. O pai chega em casa, lê o jornal, e o filho querendo atenção. São exemplos que nós precisamos parar para pensar. Vamos ter filhos? É uma missão. Então, quem se propõe a missão de cuidar do filho, que não é nosso. Eu tenho 2 filhas, mas sempre falei para minha esposa Mônica: olha, as nossas filhas não são nossas filhas. Elas são filhas de Deus, estão temporariamente sob nossa orientação. E é como se Deus colocasse nas nossas mãos um certificado, dizendo assim: meu filho, minha filha, eu te dou um certificado que vocês estão em condições de cuidar de um filho meu. Olha que coisa boa. É um certificado que o Criador está colocando em nossas mãos. E qual é a nossa responsabilidade? Devolver o Filho de Deus melhor que Ele nos entregou, com todos os esforços que nós podemos empreender. Mas eu falo hoje algo que eu não fiz do passado, porque muitas vezes minha filha Ana Beatriz me telefonava no trabalho, eu dizia assim: o papai já está indo, e o papai não ia. Ligava de novo: o papai já está indo, e o papai não ia. Chegou um dia que eu falei para minha esposa: olha, não deixa a Ana Beatriz me ligar, porque eu digo que vou, não vou, aí ela fica chorando no telefone, então não liga mais. Hoje eu quero conversar com a minha filha, mas ela não quer conversar comigo. Ela trabalha, ela nem é funcionária no meu escritório. Eu chego e digo: bom dia, Ana Beatriz, bom dia. Só. Ela fica o dia todo trabalhando comigo e não fala absolutamente nada. Mas eu me lembro muito bem que a Ana Beatriz telefonava dizendo: papai,
venha para a gente jogar futebol. E o papai ficava trabalhando. Então hoje eu conto para elas essa história, para que elas, as duas meninas, deem atenção aos seus filhos. No caso, como eu não dei atenção para a Ana Beatriz e para a Juliana como deveria, hoje eu dou uma super atenção à minha neta. Porque o tempo que eu não pude dedicar às minhas filhas, que eu trabalhava 12 horas de segunda a domingo, colocando o trabalho acima da família. Então, a duras penas a gente aprende que está errado. Primeiro a família, depois o trabalho. Porque se eu tivesse colocado a família em primeiro lugar, os cabelos não tinham ido embora tão cedo. Eu não teria tido gastrite, eu dormiria melhor. Hoje eu não durmo. 3, 4 horas da manhã acordo e não consigo dormir mais. As preocupações com os filhos, os netos, o trabalho, as responsabilidades. O trabalho acima da família não é uma boa solução. Então, Allan Kardec continua nos explicando que essa anormalidade, quando nós concentramos a nossa atenção muito fortemente nas nossas necessidades, nos nossos desejos, criamos uma situação desfavorável, porque nós deixamos de olhar a necessidade do outro, que também quer ser feliz como nós. As pessoas que estão à nossa volta não é casualidade. A nossa família, nossos colegas de trabalho, muitas vezes a gente reza pelo colega, mas não reza pelo chefe. O chefe também precisa das nossas orações, o diretor, o presidente. Os nossos vizinhos também precisam da nossa atenção. A nossa comunidade, ela tem um sentido muito amplo. É o espaço para a nossa evolução espiritual. E a nossa felicidade vem desses pequenos atos. Atenção à família, atenção aos vizinhos, atenção aos pais idosos. Não podemos abandonar nossos pais idosos. Ah, mas professor, não tem condição, vamos visitar, eles contam sempre a mesma história, já estou cansado de ouvir. Pois é, quando a gente era pequeno, na hora de dormir, o papai e a mamãe liam uma história, e quando chegava lá no final, descansados, querendo dormir com sono, a gente falava assim, conta de novo. Aí o papai e a mamãe tinham que contar a história de novo. Porque a criança, ela se sente segura com a nossa presença. Às vezes nem quer prestar atenção na história, mas quer que os pais fiquem mais um pouquinho, a segurança para os filhos. E os avós então? Os pais deixam os filhos lá. A minha neta Júlia já está dizendo assim para minha esposa, vovó, quando é que eu vou dormir aqui na sua casa? Ela tem 3 aninhos, acabou de fazer 4. Quando é que eu vou dormir aqui na sua casa? E a Júlia gosta de história, eu conto histórias para ela a semana todinha. Vai chegar uma hora que vai acontecer exatamente isso. A Júlia está querendo dormir, a gente está com sono, conta uma história, ela vai dizer, conta de novo, a gente vai ter que contar. Pois é, lá no futuro, os filhos, os netos vão precisar ouvir a história de novo, e os avós, os pais vão contar a mesma história. E eu dou uma dica aqui. Mamãe contava sempre a mesma história. Ela desencarnou com 93 anos. Mas eu passei 10 anos aqui em Brasília, indo todo mês visitá-la lá no interior de São Paulo. E a mamãe realmente contava, vovó, né? Porque ela me teve com 40 anos, eu sou o 11º filho, então era como se fosse a minha avó, pela diferença de idade. Então ela repetia mesmo as histórias, era uma espanhola, filha de espanhóis, e lembrava das histórias em espanhol e tudo. E um dia eu tive uma ideia, assim, vou gravar a história da mamãe. Gravei. Só que eu gravei perguntando para ela ampliar o contexto da história e tal. Então hoje no meu escritório, tanto da minha casa quanto profissional, tem a foto da mamãe. E às vezes eu me lembro da história, boto lá no computador e vem a voz da mamãe contando a história de novo. Olha que coisa boa. Não só a imagem, mas a voz da mamãe ficou gravada ali. Pena que eu não tive a mesma oportunidade com meu pai, que desencarnou muito antes da mamãe. Mas era uma pessoa muito querida. Meu pai é um empreendedor nato, um engenheiro maravilhoso. Mas voltando ao nosso tema, a importância que por orgulho atribuímos a nós mesmos, diz Allan Kardec, naturalmente nos torna egoístas. A gente tem medo do câncer.
Eu lá na Secretaria de Saúde, eu estou cuidando agora de um caso, de um medicamento de uma senhora de 60 e poucos anos que tem câncer e o diagnóstico diz que não tem cura, não tem como reverter, porque o câncer está se espalhando no organismo. E tem um medicamento muito caro que a senhora precisa e não tem condições de comprar. Ela procurou a justiça, então o juiz determinou que a Secretaria de Saúde compre o medicamento e entregue para a senhora. Mas a gente não consegue comprar, porque nós seguimos a lei das licitações e nem sempre as empresas se interessam em vender poucas quantidades. Agora mesmo eu estou comprando um produto de Santa Catarina e a empresa diz assim: nós faturamos o mínimo de R$250. Eu falei: mas Letícia, vocês me mandaram uma proposta de R$195, mas está escrito aqui que vocês não faturam menos, mais, no mínimo R$250. Como é que faz? Não, professor, eu vou faturar para vocês sim. É uma exceção, porque R$195 é um custo muito alto para a empresa faturar, mandar de Santa Catarina para cá, mas é um processo judicial, a secretaria tem que comprar. Então a gente vê, todo mundo tem medo de câncer, mas o egoísmo é muito pior do que o câncer, porque ele afeta todos os órgãos. E o câncer às vezes afeta um órgão, como o Leonardo estava citando, o trabalho voluntário, para as mulheres que tiveram câncer de mama, teve que fazer uma mastectomia, retirada daquela mama, para que o câncer não progrida. Aí tem um trabalho voluntário que assiste essas pessoas em recuperação. Olha que maravilha! O projeto que levou o homem à Lua criou medicamentos, não, máquinas que fazem exames que detectam o câncer. Olha que coisa boa! Mas o egoísmo é um câncer muito mais poderoso, porque atinge todos os nossos órgãos, desequilibra os nossos órgãos, retira o nosso poder para a felicidade. E como é que a gente combate? Com pequenas coisas. Doar um alimento, uma roupa, um calçado, abrir a porta do carro, ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Quando alguém no semáforo pede dinheiro, mas professor, a pessoa vai comprar droga. Não é problema nosso. Não é problema nosso. Se temos condição de ajudar, vamos ajudar. A pessoa que pede já está numa condição de fragilidade. E nós não somos juízes para julgar o que a pessoa vai fazer. Se ela está precisando, está pedindo, às vezes está passando fome. Muito bem. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural. Olha que coisa que a gente estudando aprende coisas inusitadas. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural. Natural. Está dentro de cada um de nós, que é um instinto de conservação. Quando a gente tem alguma situação de perigo, o nosso organismo ele foi preparado para nos defender. Então, o cérebro dá uma hora para o corpo despejar adrenalina na corrente sanguínea. Acelera a pulsação do coração, a gente começa a respirar mais rápido, a gente fica preparado para fugir. Instinto de conservação. É automático. É um instinto automático, nos prepara para fugir. Teve um barulho enorme, a gente fica alarmado. A adrenalina nos prepara para fugir. É um instinto de conservação em ação. Então, a preocupação com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, está no princípio da conservação. Mas, quando nós pensamos que nós somos melhores do que os outros, começa a estragar tudo. É aquele alimento que azedou. Está com aquele cheiro ruim na geladeira. Tem que jogar fora. É essa a situação. Se nós olharmos para o outro e nos sentirmos melhores do que o outro, silenciosamente é a hora de parar e pensar: será mesmo? Quantos são os meus defeitos? Quantas são as minhas limitações? Para que a gente não caia nesse erro de achar que nós somos melhores do que os outros. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, porque naturalmente não éramos, exagerando o instinto que Deus nos concedeu para a nossa conservação. Nós não podemos ser felizes se nós não vivemos em paz.
isto é, se não nos animar com um sentimento de bom convívio com nossos semelhantes. Então, o bom convívio com nossos semelhantes parte desse princípio, de não acharmos que nós somos melhores que os nossos semelhantes. Porque quando a gente erra, a gente quer ser perdoado. Então, se o outro, que nós olhamos os defeitos e deixamos de relevar, estamos caindo no erro. Porque quando a gente erra, a gente quer ser perdoado. Então, se a gente olha o defeito do outro, precisamos olhar se nós não temos, às vezes, defeitos maiores do que aquele. De forma que, com esses vícios, o egoísmo, o orgulho, não é possível a verdadeira fraternidade. Também não conseguiremos a igualdade, a liberdade, dado que o egoísmo e o orgulho quer tudo para si. Então estão aqui as recomendações do Allan Kardec que estão presentes no livro Obra das Postas. Agora vamos ao segundo título, Em Busca da Verdade, de autoria da Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco. Então a Joana diz assim: o ser humano, criado simples e ignorante, na condição de princípio inteligente, desenvolveu-se ao longo das centenas de anos da percepção instintiva animal até alcançar a consciência e a inteligência humana. Então, lá no princípio, era o princípio da conservação. Pelas experiências das encarnações sucessivas, muitas vezes desvirtuamos o instinto de conservação quando nós nos colocamos como centro do universo. Diante da nossa natureza pouco adiantada, a nossa natural agressividade ainda não pode ser controlada, mas nós podemos buscar o autoconhecimento, descobrir o que nos desanima, o que nos contraria, quais são as situações do nosso dia que nos trazem contrariedade. Então, o autoconhecimento é o princípio de uma forma de sanear essa situação da nossa agressividade, que, como a Joana diz, é natural, é instintiva, mas nós precisamos, por nossa inteligência, aprender a controlar. É aquela história do filósofo: tem dois dentro de nós, um calminho e um agressivo. A gente precisa cultivar o calminho e controlar o agressivo. Hoje, eu sou professor de administração na UNB, na Faculdade de Administração. A administração ensina hoje várias técnicas, as múltiplas inteligências, o autoconhecimento é importante. O autoconhecimento, a administração preza pelo autoconhecimento. A pessoa se conhecer para poder trabalhar melhor em equipe, faz parte da doutrina espírita. Muito bem, a fixação do homem em possuir bens materiais. Mas, professor, espera um pouco. Então significa que a gente não pode comprar um carro melhor, a gente não pode trocar de apartamento, uma casa melhor, um apartamento melhor. Não é isso. O que nós não podemos é colocar acima de tudo a perspectiva de trocar de carro, de ter um apartamento melhor, trabalhar demais, desconsiderar a família, o convívio com a família, a dedicação aos filhos, visita aos amigos, uma atividade de lazer. Quando nós sobrepomos a nossa necessidade de bens materiais em relação aos nossos sentimentos, é que há o desequilíbrio. Então, diz a Joana, a fixação do homem em possuir bens materiais desenvolveu a ambições desmedidas, ambições absurdas, a princípio como básicas para a conservação da vida, mais tarde, porém, como recurso de poder, dando vazão a inferioridades morais. Então, essas são as situações que a Joana coloca como problemas de desvirtuamento da condição que era natural, mas passou a ser perniciosa. Qual é a solução? Onde é que nós vamos encontrar a solução para esses problemas do nosso dia a dia? Muito bem, Jesus foi exemplar, demonstrando a sua perfeita integração com o Criador.
quando anunciou: eu e o Pai somos um, dando lugar à perfeita identificação entre ambos, aos comportamentos nobres, às propostas libertadoras, sem polos de oposição. Quais são os polos de oposição? Bem e mal, luz e trevas. Essas suposições que estão presentes na nossa vida, nós temos que reconhecê-las para buscar o que Cristo, o que Jesus mostrou durante todo o tempo que esteve aqui no nosso planeta, o equilíbrio. Jesus nos mostra sempre o equilíbrio. Por exemplo, quando desafiaram Jesus para julgar a mulher que foi surpreendida em adultério, Jesus demonstrou o equilíbrio. Por quê? Porque a lei da época já tinha uma falsidade. A sociedade daquela época já não fazia como nós não fazemos hoje, a aplicação correta da lei. Porque a lei dizia que os dois elementos seriam colocados em julgamento, o homem e a mulher. Mas o que a sociedade fez? Escolheu somente a mulher. E qual foi a solução de equilíbrio que Jesus apresentou? Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Que era, a morte era por apedrejamento. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Diz o Evangelho, diziam os evangelistas, que primeiro se recolheram os mais idosos como eu, por último os mais jovens. Mas Jesus não disse assim: senhora, pode ir para casa, está tudo bem. Não. Vá, ninguém te condenou, não. Vá e não peques mais. É o recado para nós. É o recado para nós. Se nós estamos pecando, cultivando o personalismo, Jesus nos diz: quem não tiver nenhum personalismo, que condene primeiro. Mas ele diz: evite o personalismo. Busque o equilíbrio. Pense no outro. Doe os bens que estão sobrando para você. Tem muita gente que está precisando. Identifique-se o homem com a vida futura. Temos 3 minutos ainda, né? Obras póstumas. Identifique-se o homem com a vida futura. E completamente mudará a sua maneira de ver, como a do indivíduo, que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação muito ruim, inóspita, mas que sabe que ao sair daquela moradia, outra magnífica está esperando para os seus dias. A importância da vida presente, tão curta, tão efêmera, se apaga para esse cidadão ante o esplendor do futuro infinito que se desdobra às suas vistas quando pensa na evolução espiritual. A consequência natural e lógica dessa certeza da vida futura, o homem colocar em segundo plano as coisas do materialismo e colocando sob perspectiva o futuro duradouro, grandioso, fará desse ser humano aquele que caminha para a sua real felicidade. Tomando por objetivo a vida futura, pouco importará a esse ser humano estar um pouco mais ou um pouco menos nessa atual existência. Se o homem lançar os olhos para o alto, vale dizer, para a vida espiritual, para uma felicidade a que ninguém pode colocar empecilho, interesse nenhum fará manter o sentimento de egoísmo. No entanto, sobrepujado o egoísmo, restará o orgulho. E a causa do orgulho está na crença em que o homem se firma na sua superioridade individual. Eu sou melhor do que os outros. Ainda aí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida corporal passageira, naquele que nada vê adiante de si, nem acima de si, nem atrás de si. O sentimento da personalidade se sobrepõe. Crer em Deus e na vida futura é a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta. Juntamente com
o pensamento na vida futura, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do nosso presente, porque hoje vivemos algumas consequências de vidas anteriores, mas em sua grande maioria vivemos hoje as consequências das decisões dessa própria encarnação. Então não podemos jogar tudo nas costas das nossas encarnações anteriores. Muitas coisas que vivemos hoje, nos ensina a doutrina, são resultado daquilo que nós plantamos lá atrás. E às vezes hoje estamos vivendo o sonho de um ano atrás, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, mas estamos pensando daqui a 1 ano, 2 anos, quando eu me aposentar, quando... E esquecemos que hoje, no dia presente, estamos vivendo aquilo que nós sonhamos há algum tempo atrás. Sem a pré-existência da alma, o homem é induzido a acreditar em Deus, dado que crê em Deus. Quando não crê em Deus, muitas vezes rende graças ao sucesso, ao acaso ou até mesmo ao seu próprio mérito. Doce ilusão. Iniciando esse homem no conhecimento da vida anterior da alma, a pré-existência lhe ensina a fazer a distinção da vida corporal, que é transitória, da vida espiritual, que é infinita e definitiva. Então, para concluir, o Espiritismo é sem dúvida o mais poderoso elemento para a nossa moralização, quando nós colocamos em prática na nossa vida do dia a dia. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e possamos retornar em paz e segurança para os nossos lares.